Saudações, meus amigos. Iniciamos aqui mais uma transmissão para falar de ocorridos seríssimos essa semana. Essa semana nós vimos os eleitores de Jair Bolsonaro chamados bolsominions, indivíduos que na realidade nós nem podemos chamar de eleitores, mas sim de extremistas comparáveis apenas a uma organização nefasta, abominável, como o Ku Klux Klan. Essa semana, para quem não costuma acompanhar a nossa página, dois indivíduos, um deles de carro, estacionou a propósito no local no qual a placa não pôde ser vista, foram até uma casa na qual eu morei até 2013, no qual já mora outras pessoas, perguntar pelo meu nome e dizer que estavam à procura de aulas de russo. Curiosamente, eu não ofereço aulas para ninguém em casa. E mesmo no Brasil, só havia uma pessoa a quem eu, questão de comodidade, convidava para vir até a minha casa para tais aulas. E esse indivíduo perguntou por mim. Curiosamente, a pessoa que hoje mora nesse endereço, ele não quis deixar nenhum tipo de telefone de contato, curiosamente, mas foi até lá para perguntar se eu me encontrava. Evidentemente que, aparentemente, este indivíduo ignora que, onde quer que eu esteja, eu sempre tomo medidas de segurança. Medidas de segurança porque nós estamos aqui falando de fanáticos, de pessoas que não vão ao YouTube para dizer nada, e sim de mafiosos capazes de matar, pessoas que praticam e defendem a tortura, criminosos, seja criminosos de fato ou em potencial. Ou seja, nós estamos falando de gente perigosa. Gente perigosa que, nessa semana, como ficou registrado, atacaram mulheres, inclusive uma que estava numa moto, espancaram uma ativista do famoso Ele Não, que tinha um grupo de Facebook contra esse candidato. Nós estamos falando aqui de bandidos ou bandidos em potencial que hoje estão usando a tática da intimidação física para impedir as pessoas de irem às urnas dizer não. Nós estamos falando aqui de extremistas, de pessoas que querem perseguir, atacar fisicamente e até matar aqueles que não concordam, né, com o seu Führer, ou melhor dizendo, com o seu mito. Esse mito, hoje no Brasil, exerce o mesmo papel que o Führer exercia na Alemanha nazista. Não foi por acaso que o candidato Ciro Gomes chamou ele muito bem de projeto tropical de Adolf Hitler. E ninguém quer ver a loucura que aconteceu na Alemanha, o fanatismo tomando conta do Brasil, da política brasileira, da vida diária brasileira. Ninguém quer ver isso no Brasil, exceto, claro, energúmenos ou gente muito tola e idiota que acha que porque foi assaltado
ou porque o pai foi esfaqueado, uma tragédia que infelizmente fez parte da vida de um indivíduo que inclusive acompanhava o nosso canal, mas que eu não faço questão desse tipo de espectador, né? Disse, não, porque meu pai foi esfaqueado, por isso eu vou votar nele agora. Quer dizer, o indivíduo acha que se ele chegar ao poder no Brasil, então basta ele sentar-se numa cadeira que acaba tudo que tem de ruim no Brasil. Quando a gente sabe que na realidade não é assim. É uma opinião muito tola, muito infantil, de pessoas que não sabem como funciona o modelo político brasileiro, pessoas que não têm conhecimento nem de política, nem de direito, que não sabem como funcionam as leis no Brasil, e então ficam divulgando estas baboseiras, né? Como o que são, porque eu fui assaltado 5 vezes, então por isso, se ele chegar no poder, eu não vou ser assaltado mais. Ou o ladrão vai voltar tudo aquilo que eu tinha. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona, e essas pessoas aí são tolas. E tolos como esses aí, vocês vão estar colocando no poder, se votarem nesse sujeito, vão estar colocando no poder um mafioso, um bandido, um indivíduo que irá dar início a um grande retrocesso na história do Brasil. Um retrocesso à era da tortura como instituição. O indivíduo que irá colocar o Brasil numa posição de isolacionismo internacional. Indivíduos que se dizem patriotas, mas que têm como seus senhores, como a sua verdadeira pátria, o Estado de Israel e os Estados Unidos da América. Vocês já se pararam para perguntar alguma vez por que em certos países, inclusive aqui a Rússia, os maiores bilionários têm, digamos, algum tipo de ligação com esse Estado citado aqui? Vocês acham que isso acontece por acaso? Que determinado povo tenha, que determinados círculos, né, de poder, inclusive de poder econômico, tenham como seus representantes, em sua esmagadora maioria ou até mesmo em sua totalidade, apenas os representantes de um determinado povo? Não tenho nada contra esse povo aqui, até porque se trata de um povo que o próprio Gorky, né, chamou de povo de grandes sábios. Mas nós percebemos que o helicóptero Mi-24 voando é sempre uma cena bonita. E o fato é que nós veremos círculos serem favorecidos. Nós veremos a Open Society do multibilionário George Soros ser favorecida no Brasil. Nós veremos os Estados Unidos abrirem mais uma base na América Latina, especialmente a base de Alcântara, se vocês votarem nesse candidato. Nós veremos países da União Europeia, assim como também países do BRICS, cancelarem muitos acordos contra o Brasil. Nós só podemos esperar o que existe de pior na política brasileira nacional e internacional, caso essas pessoas, em vez de atender à razão, procurem atender apenas ao fanatismo, à loucura. Política não se faz com sentimentos. Porque eu fui roubado, porque minha casa foi roubada, porque meu pai e minha mãe foi isso, foi aquilo. Não. Política se faz com razão. Tenham certeza de uma coisa. Se vocês colocarem esse homem no poder, vocês irão destruir muito mais famílias, inclusive pessoas de bem,
pessoas que sempre tiveram a sua ficha limpa, pessoas que nunca deram, né? nunca sequer apareceram na justiça por qualquer coisa negativa. O voto que vocês irão dar agora no começo de outubro poderá significar a escolha entre uma possibilidade de mudança ou simplesmente entregar-se à loucura, ao fanatismo, ao extremismo, à tortura e à violência, ao terrorismo de Estado como instituição vergonhosa e permanente mais uma vez na história do Brasil. Então, se você concorda com esses trogloditas que estão indo bater na porta de ativistas políticos, que estão expressando a sua opinião, que não estão prejudicando ninguém, então fique com exatamente essa abominação a quem hoje muitas pessoas estão chamando inclusive de fascista. Você será conivente com isso?